Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Luciano, vou me apresentando mais formalmente. Eu sou servidor público do Cefet-MG, me graduei em Ciências Econômicas pela Unifal-MG e atualmente estou em processo de conclusão de mestrado profissional de administração pública pelo programa Profiap, com o professor Antônio sendo o meu orientador. Estamos aí nos trâmites finais e a gente está aqui para tentar trabalhar, construir junto com vocês essa ferramenta, uma ferramenta de busca, de mineração de artigos, de produção acadêmica, através de um software que se chama Publish or Perish. Quando o professor Antônio me convidou, ele até, a gente conversando, ele me disse que nome que coloca, E aí eu, com o meu inglês aprendido aí das formas mais diversas possíveis, brinquei com ele lá, coloca o nome maluco do software, publique ou morra, tradução, mas aí o professor Antônio, logicamente, não, acho que em vez de morra, seria mais interessante publique se eu deixe de existir, com uma coisa mais, um jeito uma coisa mais poética, mais bacana. Mas, enfim, o software é o Publish or Perish, a gente disponibilizou o instalador para todos, eu não sei se todos conseguiram instalar, eu vou partir aqui mesmo se todos tenham conseguido, uma breve explicação sobre a instalação, para quem às vezes precisa deste vídeo futuramente poder estar trabalhando com isso. Enquanto a gente vai fazendo isso, eu vou falar um pouco sobre o software também. Eu já consigo transmitir, professor? Transmitir não está compartilhado, não. Deixa eu aguardar, então. Apresentar. Eu solicitei aqui. Acho que não foi ainda, né? Não foi ainda, não, senhor. Uma janela. Acho que vai. Apareceu para vocês? Tá vindo. Tem uma tela branca. Tá carregando aqui. Vocês estão vendo a janela aí? Agora deu. Foi? Bom, então, para instalar uma maneira assim mais rápida, seria vir direto aqui na barra de pesquisa, procurar pelo nome do software. Ele já vai aparecer em primeiro aqui, dessa Harzing.com. Vou falar um pouco sobre essa Harzing também, o que seria a Harzing. Mas o processo de instalação ele é bem simples. Inclusive, tem vários tutoriais nessa página da Harzing sobre ele. E vai rolar aqui, como citar, inclusive como se cita ele os artigos acadêmicos, quem for serviço de software, E vem falando, para instalar no Microsoft Windows, para baixo aqui tem outras versões. Mas, enfim, a gente instalou essa daqui, que foi 8, a versão 8, aqui no Linux. Passei muito rápido aqui, desculpa, pessoal. Aqui no Linux, aqui no Mac e aqui no Windows. Clicou aqui, aí a internet minha vai e me faz um papelão desse. Tá. Aí entramos, vem aqui, busca o instalador. Ele é um instalador muito pequeno, vocês vão ver aqui que ele é de 1,8 megas. Baixou o instalador, ele vai ser um arquivo exec e ele tem a facilidade de não precisar nem de senha de administrador. Então, ele é um software muito tranquilo de se instalar, não há muita dificuldade. Tem todas as instruções aqui. Então, entrou na página,
já consegue encontrar o instalador para o sistema operacional que você está trabalhando. Essa Harzen.com, a princípio eu cheguei a acreditar até que era algum tipo de empresa, mas na verdade Harzen é o sobrenome da mantenedora dessa página. Ela é uma professora pesquisadora do Reino Unido, chama Anne Will Harzen, e né, ela é da área de sociologia. Ela resolveu compartilhar, fazer esse trabalho aí de compartilhar conhecimentos. E entre os conhecimentos que ela compartilha nessa página dela, de pesquisa em gestão internacional, desenvolveu, né, junto com parceiros, esse mecanismo de busca, que é disponibilizado gratuitamente. Inclusive, quem instalou, de repente, vai estar vendo algumas mensagens lá solicitando um donativo, um auxílio para manter em funcionamento. Então, ela é uma plataforma compartilhada, né, de pesquisa de produtos acadêmicos. Então, uma vez instalado o software, eu vou abrir ele aqui para começar a transmitir já o software. Interromper a transmissão daquela tela que eu estava. Vai iniciar aqui agora. A transmissão da janela do software. Vamos lá. Bom, o software tem uma primeira limitação, que é a situação de que ele não tem versão em português. Aliás, ele não tem versão em nenhuma outra língua, né? Ele não tem como mexer nas preferências dele para que ele fique em português ou em outra língua. Ele é só em inglês, mas ele tem uma interface bem amigável, né? Não é muito difícil de mexer. Então, a primeira questão que se pergunta é o porquê utilizar-se, né, do Publisher Page para fazer pesquisa, se eu posso fazê-la ou diretamente no Google, né, sei lá, no Google Acadêmico diretamente, ou mesmo em outros repositórios. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que o Publisher Page ele não é um repositório, né? Assim como o Google Acadêmico também não chega a ser um repositório, ele também é mais uma ferramenta de busca, mas a gente tem a Cielo, que tem o repositório dela, e tem um mecanismo de busca dentro dele, né? Algumas universidades também. Então, enfim, ele não é um repositório, ele busca em repositórios. E a principal vantagem dele, na minha opinião, e eu vou estar mostrando isso para vocês, é que ele permite uma metodologia bem bacana, né? Ele permite, por exemplo, você dizer em qual repositório você procurou, qual foi as métricas de pesquisa que você utilizou, enfim, ele te permite descrever um caminho de pesquisa que, posteriormente, outros pesquisadores podem utilizar aquela metodologia. Se eles utilizarem igual, eles vão chegar no mesmo resultado, e aí, logicamente, que a pesquisa ela quer fazer isso, né? Modificar algum parâmetro e tentar encontrar, né, um resultado diferente, encontrar alguma coisa que, né, você não encontrou na sua pesquisa. Então, o Publisher Page ele pesquisa em repositórios. A tela está aparecendo aí dele, né, pessoal? E quando eu saio da tela, eu não consigo ver aqui o que eu estou mostrando. Está aparecendo, Luciano. Para você ver assim, o que você está mostrando, quando você for compartilhar, tem que compartilhar uma janela. Só que ele tem que estar no... Pois é, eu compartilhei acho que com uma janela mesmo, mas aí eu perco a tela do Meet aqui. Mas enfim, se está aparecendo aí, vamos, qualquer coisa vocês vão falando aí. Bom, aqui, nessa parte aqui, estão os repositórios que o Publisher Page trabalha com eles. Aí ele trabalha só com esses repositórios? Não. Você pode, às vezes, fazer uma pesquisa, isso eu não fiz, eu não cheguei nesse nível nele ainda, em outros repositórios que não estão aqui, e importar os dados para ele, porque ele tem uma facilidade de organização muito grande, que eu também vou mostrar para vocês. Mas os asteriscos aqui demonstram os repositórios que são gratuitos. Você vai entrar tranquilamente e pesquisar. Os outros asteriscos aqui, que no caso é Scopus, com 2 asteriscos, e a semântica do Google Scholar, Google Acadêmico, precisa de um registro. Que era um registro gratuito, né, mas tem que fazer um registro. E já, se for pesquisar pela Web of Science,
aí vai ter que fazer uma inscrição externa que me parece, inclusive, que é paga. Quais são as diferenças desses repositórios, né, segundo, inclusive, o pessoal da própria página? Esses repositórios, como o Scopus, a Web of Science, eles são repositórios pagos, né, que as universidades pagam alguns valores a eles, para estar colocando os seus trabalhos lá. Aí, lado 1, eles são repositórios mais robustos, né, em termos de qualidade, vamos dizer assim, de pesquisa. O que entra lá são coisas mais bem aparadas. Lado outro, você perde tudo que não entra, né? Tudo que não está nesse pagamento, vou falar assim, para ser colocado lá. Então, eles incentivam, né? Eles entendem que o melhor para se procurar acaba, no fim das contas, sendo o Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico ele tem uma taxa de abrangência muito grande, ele pesquisa, inclusive, artigos e trabalhos que estão dentro da Scopus e da Web of Science, e pesquisa em outros locais também. Pode ocorrer, quando a gente faz a pesquisa no Google Acadêmico, alguns truncamentos. Às vezes a mesma pesquisa sai 2 vezes, mas em todos os testes que eu fiz, isso é muito raro, em torno, às vezes, quando você puxa lá, sei lá, na pesquisa do meu trabalho mesmo, 900 artigos, se eu não estiver enganado, puxando pela memória, parece que tinha de 13 a 15 duplicados, mais de 900 artigos. Então, e eu vou mostrar para vocês, não é algo difícil de você tirar também, né, depois que você deixa ele tabulado em planilha. Então, e nós vamos trabalhar especificamente hoje as pesquisas que eu fiz pelo Google Acadêmico, né? Posteriormente, quem quiser ir tentando aí trabalhar com algum outro desses mecanismos, claro, fique à vontade. Nós vamos trabalhar aqui no Google Acadêmico. Então, você escolhe o Google Acadêmico, clicando nele, ele vai te abrir as diretrizes da pesquisa. Mas se eu cliquei errado, cliquei em outro, eu não quero mais o Google Acadêmico? A gente não tem aquela setinha de voltar aqui, tá? Então, já vou passar isso para vocês. Se quiser trocar da plataforma que você vai fazer a pesquisa, você tem que vir aqui em New, né? Tá no cantinho aqui, como se fosse uma nova pesquisa. Aí você pede uma outra, pediu Scopus agora, né? Não quero Scopus, quero a outra, enfim. Aí busca no Google Scholar, que é onde que a gente vai trabalhar. Os parâmetros de busca, eles podem ser combinados ou podem ser individuais. Eu vou fazer uma primeira busca, por exemplo, aqui. Eu vou tirar, vocês estão vendo aqui que tem inclusão de citações e patentes. Eu vou desmarcar aqui e depois eu vou mostrar no exemplo para vocês o motivo. Aqui, as citações e as patentes, além dos trabalhos do autor, que vai ser a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui, sai trabalhos onde ele foi citado. Então, às vezes, não é exatamente o que você quer. Você está pesquisando por um autor e você vai ter uma infinidade de outros trabalhos que não são daquele autor e a busca vai demorar muito. Né? Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, a busca. Não vou marcar anos, né? Eu quero pesquisar toda a obra do Antônio Carlos Ribeiro Andrade. Eu tenho feito a busca, gente, sempre com o nome completo do autor. Eu acho que é Antônio Carlos Andrade Ribeiro, né, professor? Isso. Vou fazer de novo aqui e buscar. Agora sim. Bom, me retornou aqui, professor, 21 papers, está no cantinho aqui, 21 publicações, e a gente pode ver aqui que tem diversos tipos de jeito, diversos não, né? Alguns tipos de citar, a C.A. Ribeiro, a C.A. Ribeiro, a C.A. Andrade Ribeiro. Então, é possível que se pesquisar com outros parâmetros de grafia do nome do autor, me venham outros resultados. Mas na pesquisa aqui, essa foi uma pesquisa, né, mais rápida. Eu vou salvar essa pesquisa. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, vocês me desculpem, é sempre interessante, ao iniciar, vocês fazerem uma pasta para estar salvando as pesquisas. Porque o que acontece? Depois que ele joga a pesquisa aqui, a gente vem aqui em salvar resultados, e ele traz uma
quantidade bacana de maneiras de salvar. Eu tenho salvo sempre aqui nesse artigo, esse ponto CSV, porque ele me permite trabalhar em planilhas do Excel, em planilhas do LibreOffice, do Google Sheets, enfim, ele me permite planilhar o resultado. Então, tem outras maneiras também. Então, eu venho aqui, coloco o autor que eu pesquisei e salvei aqui. Aí eu fiz alguns exemplos. Eu vou começar trabalhando pelo nome do autor, que eu acho que vai... Fui aonde? Eu fui aqui em Save Results, desculpa. Bem no canto aqui. Tá vendo? Tem Copy Results. Acompanhou aí? Nesse lugar aqui, ó. Copy Results. Entendi. Eu estava em dúvida qual dos dois você tinha ido. Save Results. Se você for em Copy, ele vai fazer uma cópia para você jogar Ctrl+C, Ctrl+V. Então dá mais trabalho. Agora, quando você vai em Save, você salva direto. Save Results e vai aqui. Results em CSV, que é uma outra maneira que eu salvei aqui também, que ele traz umas coisas interessantes. Mas, a princípio, eu salvo o resultado em CSV para eu ter todo o trabalho numa planilha. Então, agora eu vou... Se eu minimizar aqui, aparece a minha outra tela? Aparece a tela do Meet para vocês aí agora? Não. Não, tá sem nada. Não, né? Não. Então eu vou ter que... Janela. Eu queria ver se eu conseguia transmitir a tela. Eu consegui, professor. A tela do Meet? Deixa eu interromper aqui, então. Ô, Luciano, você quer... a tela do meu notebook. Que aí eu mexer, eu vou voltar aqui, né? Compartilha a tela inteira. Eu vou voltar nas planilhas, vou estar voltando... Você compartilha a tela inteira. Que aí na hora que você mudar, ela vai mudar. Mas aí... Está desabilitado para mim esse recurso. Mas enfim, vamos trabalhando aqui. Você quer me enviar aqui para fazer isso? Você está tentando fazer alguma coisa aí para permitir, professor? Não, eu acho que não consigo permitir, mas se você quiser me enviar, eu tento compartilhar. Não, mas se você enviar um novo link, aí quebra a gravação. Vai ter que ser por janela mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu abrindo aqui, então. Vamos tentar ser rápido aqui. Enquanto eu vou abrindo, eu vou falando para vocês. Eu fiz 2 pesquisas por autor, pesquisando o Gessé Souza e pesquisando o Roberto da Mata. Diferentes, né? E poder comparar, poder, se for o caso, ler, ou se for fazer uma pesquisa só de levantamento de número de obras, enfim, dá para fazer todo um trabalho de comparativo, né, entre dois pensadores distintos. Aí aqui no Gessé Souza, citação. Fazer uma coisa aqui para facilitar. Apareceu a planilha aí? Vocês estão visualizando a planilha, gente? Sim, beleza. Bom, esse aqui é o resultado
né, quando a gente abre o arquivo CSV. No caso aqui eu abro pelo LibreOffice. Quem tem o Excel instalado pode abrir por ele também, sem problema. Ele vai te dar só uma tela inicial lá dizendo como que ele vai partir as colunas, mas é bem tranquilo, é só dar OK. Quem tem pouquíssimo conhecimento de Excel consegue transitar com ele. E aqui vem, né, uma das grandes vantagens de pesquisar, né, pelo Publisher Pad, que você tem aqui no caso muito organizado, diferente se você faz uma busca diretamente no Google Acadêmico, onde você vai ter vários links, que você vai ter que entrar, né, de um por um para poder estar vendo os artigos. Aqui você já consegue enxergar todos eles de uma vez. Então, essa pesquisa aqui, deixa eu confirmar, é a pesquisa sem citação que eu fiz com o Gessé Souza. Então, são artigos onde ele está figurando aqui, embora aqui embaixo tenha vários coautores, mas ele está figurando, na maioria deles, como autor principal. Então, ele me retornou aqui 166, né, tirando a linha de cima, artigos. Quando eu faço marcadas as opções de incluir citações e patentes, eu vou ter um resultado bem mais amplo, vocês estão vendo aqui, de 405 artigos retornados. Então, vai depender muito, né, do que você quer pesquisar do autor especificamente. Se você quer pesquisar só o que ele escreveu, deixe desmarcada a situação de inclusão de citações e patentes. Já aqui na tela, a gente vai ter algumas coisas interessantes que vem vindo, né? Vem o autor, vem o título do trabalho dele, o ano de publicação, aqui aonde ele está publicado, né? Alguns lugares, aqui o Google falha em algumas informações, mas boa parte, né, das informações estão aqui. O repositório, né? Desculpa. No caso aqui, por exemplo, na Revista Brasileira de Ciências, está na Cielo, né? Esse Transscience Journal Globsoid está na Escola Berlim. Aqui vem a URL do artigo, ou seja, se eu pegar aqui e copiar e levar lá no Google, aí sim eu baixo o artigo diretamente, eu posso ver o artigo. Na coluna seguinte, vem uma outra URL que eu também consigo por ela, mas aí já via o Google Acadêmico entrar no artigo, aí eu vejo na telinha, desculpa, essa aqui é de citação, gente. Por essa daqui, ó, CITES URL, esse artigo aqui, deixa eu retornar aqui o pensamento. Desculpa que eu me atrapalhei um pouco aqui. Esse artigo 3 aqui, a ralé brasileira, quem é e como vive. Ele foi citado 1.495 vezes. Aí você diz, poxa vida, então esse artigo, quem citou? Aí quando você vem aqui, você passa ano, você passa busca, publicação, a URL do artigo, que está aqui. Quando você chega aqui no CITES URL, se eu pegar esse link que está aqui e jogar no Google, é aquele negócio, como eu não estou compartilhando tela, não vai ficar difícil de eu mostrar isso para vocês aqui agora. Eu vou deixar em stand-by lá, porque de repente a gente pode ver isso depois. Mas eu jogando ele na barra de ferramentas mesmo do meu navegador, consigo ver todos esses 1.495 artigos que citaram esse artigo do Gessé. Então, também já é uma ferramenta que ajuda bastante, que eles já vão aparecer para mim a listagem toda deles lá. Aqui é um ranking do Google, e ele vai trazendo algumas outras informações que aí vai dependendo do tipo de publicação, às vezes vem em branco. Mas a gente vai chegar aqui, ó. O artigo foi citado 1.495 vezes, esse artigo especificamente. Em número de anos desde a publicação, 299 vezes por ano. Então, ele traz também algumas métricas, né? O artigo tem 5 anos. E aqui vem uma outra situação que eu também acho muito interessante, que vem o início do resumo de cada artigo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma pesquisa com palavras-chave. A gente vai ver que isso aqui é uma coisa que ajuda bastante a gente fazer separação de artigos. Aqui eu estou só mostrando as telas iniciais.
versão corrigida, ele traz sempre algumas últimas informações finais aqui, que são links, né, que a gente vai encontrar mais informações sobre o artigo. Mas, então, dentro dessa... Vou trazer aqui agora, a tela vai sumir um pouquinho, porque eu vou buscar aqui uma outra planilha. Eu fiz a mesma pesquisa, como eu disse, com o da Mata, mas o que eu vou trazer para vocês aqui é o seguinte. Deixa eu só abrir aqui. O Publisher Parish, ele traz o autor, ele traz um índice de relevância, que se chama índice H. Esse índice H, ele tenta medir quantidade e a qualidade, ponderar a quantidade e a qualidade dos artigos publicados. Então, no que isso é importante? Para a gente pensar assim, numa pergunta rasa, o que é mais importante? Quantidade, né, ou qualidade? Bom, aí, não, claro, qualidade, mas no mundo acadêmico novo, essa coisa não é bem simples assim, porque quem publica com alguma qualidade, senão não consegue publicar. E se publica muito, esse muito tem lá a sua qualidade. Então é difícil a gente simplesmente dizer que foi publicar, o autor publicou bastante, mas não tem qualidade nenhuma. Não, isso é falso. Talvez ele publique muito e é muito com qualidade. Lá do outro, o outro publica pouco, às vezes publica de 3 em 3 anos, e não publica com tanta qualidade. E o inverso também é verdade. Então, assim sendo, como que mede isso, né? Afinal de contas, qual autor tem mais, não vou falar nem qualidade, mas mais relevância no meio acadêmico? Então, foi criado esse índice H, que ele pondera a quantidade de publicações e a quantidade de vezes que os artigos, né, dessa pessoa é citado. Quem quiser, vocês aí, mandei no WhatsApp dele aqui, eu acho interessante e eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona esse índice H. Eu não sei se foi só para mim aqui, mas deu uma travadinha quando você falou a quantidade de publicações do índice. Eu vou repetir. Aqui também travou. A quantidade, se você puder explicar de novo o índice, por favor. Travou ele? Tá, eu vou só jogar aqui agora a última. Eu estou copiando também as planilhas para uma planilha só para poder mostrar para vocês aqui. Mas agora vai dar. O caso é o seguinte. O índice H, ele tenta fazer uma ponderação entre quantidade e qualidade de pesquisas. O que quer dizer isso? O que eu disse foi o seguinte. Quando a gente faz uma pergunta rasa, o que é mais importante? Qualidade ou quantidade? A resposta óbvia é qualidade. Mas no meio acadêmico, isso é mais complexo. Porque não significa que uma pessoa que publique muito, publique com má qualidade. Inclusive, porque para publicar você tem que ter um determinado nível de qualidade. Então, o seu trabalho não é publicado. Então, não dá só para dizer assim, a pessoa publica só um artigo a cada 5 anos, mas é tudo com muita qualidade, muita relevância no meio acadêmico. Enquanto o outro publica 2 artigos por ano, mas não tem relevância. Não, isso não é uma razão direta, assim. Pode a pessoa, às vezes, publicar muito e ter muita relevância, ou publicar pouco e ter muita relevância, ou vice-versa, enfim. É uma coisa meio complexa de medir. Então, o que esse índice H faz? Ele traz uma ponderação entre a quantidade de artigos publicados e a quantidade de vezes que esse autor é citado, que os artigos desse autor é citado. E dentro daí, aí eu passei um artigo, eu falei que eu enviei para o professor Antônio, tem um artigo que explica isso assim, com mais detalhes. Se a gente for explicar isso com muito detalhe, a gente vai tomar muito tempo, mas eu vou fazer uma demonstração aqui com esses 2 autores que eu peguei para exemplo aqui, que eu acho que vocês vão conseguir entender bem. Vocês estão vendo a tela aí do Excel, né? Estão vendo, pessoal? Sim. Perfeito. Olha, a gente tem aqui, isso eu puxo lá pelo Harding também, eu vou voltar lá depois para mostrar para vocês onde que a gente puxa essa métrica aqui, gente. É que, como eu disse, eu estou tendo que trocar de tela e trocar de transmissão, então
Eu estou me virando aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Se eu não mostrar, vocês me lembram. Ele traz em separado. Eu juntei as duas linhas aqui para facilitar para mostrar para vocês. Então, se a gente estiver fazendo um trabalho aqui, uma comparação de alguma maneira, né? Cada pesquisador que vai saber como usar a ferramenta aí. Mas entre o trabalho de Gessé Souza e o trabalho de Roberto da Mata, ele vai trazer aqui, ó, onde que foi buscado? No Google Acadêmico. A gente vai ver que o Gessé, veja aqui na coluna Papers, né? 166 publicações, o da Mata 45. Porém, o Gessé foi citado 7.871 vezes, enquanto Roberto da Mata foi citado 8.101 vezes. E aí, a princípio, você diz, bom, se o Roberto da Mata ele é mais citado, o trabalho dele é mais relevante no meio acadêmico. Seria um raciocínio, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que seria um raciocínio razoável. Olha, ele é mais citado, embora ele tenha, inclusive, menos trabalhos, ele é mais citado que o Gessé Souza. Então, ele está tendo mais relevância. E aí, continua com algumas informações. O Gessé tem 31 anos de publicação, o Roberto da Mata 41, e por aí vai. Vem citações para o autor, média dos artigos publicados por ano, médias do autor, e chega, assim, enfim, nesse índice aqui que eu estava dizendo para vocês, que é o H-Index, que é o índice H, é o índice de Irish. Quanto maior, melhor. E aí você tem que o Gessé Souza tem um índice 28, ao passo que o da Mata tem um índice 12. Daí você diz, pô, mas se ele é mais citado e tem menos artigo, o que acontece, né? Uma pergunta que se pode fazer, que deixa o Gessé de Souza com um índice de Irish bem melhor que o dele. A gente está vendo que é bem superior, é mais que o dobro. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vou fazer uma brincadeira aqui com as minhas planilhas. Esses daqui foram os trabalhos do Roberto da Mata que eu pesquisei. São todos aqueles... Vocês vão ver aqui os 46 artigos que ele publicou. Aqui na primeira coluna está as citações. Eu vou ordenar as citações dele. Dados, ordenar. Opa. Dados, ordenar por citações em ordem decrescente. Ok. Vou fazer o mesmo aqui com o Gessé. Dados, ordenar citações em ordem decrescente. Ok. Acho que isso aqui vai conseguir ilustrar bem para vocês aqui o porquê da relevância desse índice H, o que ele acaba demonstrando, né? Porque quanto mais alto, ele é melhor. Então, aqui eu vou destacar a coluna do Gessé. Seria uma coluna antes aqui. Vou pegar só as citações do da Mata. Quanto mais recente os artigos, mais eles são citados. Não é bem isso. O que acontece aqui é o seguinte. Se vocês perceberem, essa coluna branca aqui é a coluna do da Mata. Ele tem um primeiro trabalho aqui que é citado 4.232 vezes, que é esse trabalho aqui, A Casa e a Rua, trabalho de 1991. Ao passo que o trabalho mais citado do Gessé, que é a Ralé Brasileira, foi citado 1.495 vezes. Mas, se vocês perceberem na coluna aqui do da Mata, ele vem aqui, ó, 4.232, 1998, a Elite do Atraso, a Escravidão à Lava Jato, e por aí vai.
Só que ele vem abaixando, 908, 273, até que ele chega aqui, né, mais ou menos no 12º, 13º trabalho, ele já está com menos de 8 citações nos demais. Inclusive, artigos dele, né, que são, a planilha dele é essa daqui. Esse eu já sei. Pois é, artigos dele aqui, ó, trabalhos aqui, dialética, 2 ou 3 coisas sobre o Zé Carlos, que nenhuma citação teve. Vocês estão vendo aqui? Voltando aqui, naquela planilha do GCE, onde tem a coluna em branco da mata, que está só ilustrativo aqui, vocês vão perceber que os trabalhos do GCE, eles continuam sendo, todos eles, estão vendo? Com grandes citações. São trabalhos que são muito citados. Até o 40º aqui tem 20, né, em ordem decrescente, 20 citações, 28 aqui no 29º. Então, o que acontece? O trabalho do Da Mata é mais citado? Não necessariamente. Ele teve uma obra com muita citação. Ou 2, no caso aqui, ou 3, vamos dizer assim, que são essas 3 aqui. O trabalho do GCE não teve uma citação estrondosa como essa obra aqui, mas a obra dele como um todo, ela é citada em vários momentos. Isso é igual o cantor que tem uma música só e o que tem várias músicas, né? Perfeitamente, professor. Muito obrigado. Então, isso dá essa diferença. Por isso, esse índice H, né, eu achei interessante. Eu me senti até meio idiota que quando eu fui ler sobre ele, o pessoal, um primeiro artigo que eu li foi um artigo até dessa professora mesmo do Harvard, ela falando que se você não ouviu falar sobre o índice H nos últimos 10 anos, você não está nesse planeta. Eu falei, nossa, então, bem-vindo à Terra, Luciano, porque eu nunca tinha ouvido falar, mas me parece que ele é muito relevante em publicações internacionais, né, e eu acho que, eu não sei, o professor Antônio me ilustrou muito bem, eu acho que eu consegui ser claro de mostrar o quanto que ele é relevante. Ele mostra isso que o professor Antônio falou sobre cantores, né? Só que ele mostra isso no mundo acadêmico. Ó, o cara tem uma música só e fez um sucesso danado, mas esse outro tem uma carreira. E tem várias músicas, né? Então, ele mostra bem essa relevância. E me desculpe que eu não estou vendo na tela, alguém me perguntou, e com relação a tempo, do lado da coluna H-index aqui, dessa coluna, vem uma segunda coluna, que é a G-index, que é o índice G. Esse índice G, ele vem ser, segundo o pouco que eu estudei, um melhorador do índice H. Porque o que ele faz? Ele, além de fazer esse cálculo de quantidade e relevância por citações, ele dá peso a anos. Então, artigos mais recentes têm determinado peso, um peso um pouco maior, artigos mais antigos vai diminuindo o peso, e ele vai melhorando, né, esse índice em função dos anos. Então, tem um cálculo que é feito, aquele artigo que eu passei para o professor Antônio, ele vai passar para vocês, fala mais um pouco sobre isso, quem quiser se aprofundar, né, estudar mais, mas é bem relevante a gente estar entendendo desses índices, até para defender em algum momento o porquê de que eu estou usando tal autor e não esse outro, né? Eu acho que já é um começo até para se defender esse tipo de situação. Ô, Luciano. Pois não. Posso fazer uma pergunta? Claro, fiquem à vontade. Porque a gente está tentando construir. Luciano, por exemplo, quando você faz o levantamento comparando o Da Mata e o José Souza, os levantamentos, as publicações, levam em consideração livros, né, e artigos, né? Exato. Que me parece que o Da Mata e o GCE também, eles têm mais livros, né? Sim, sim. Do que artigos, né? Artigos indexados publicados em periódicos, né? Em periódicos e tal. Então, nesse caso, eles levam em consideração o que alguns... Quando a gente faz revisão sistemática, do que eles chamam de literatura cinza, né? Uhum. Eu acredito, não, eles levam em consideração tudo. Eu voltando aqui no que foi retornado pelo GC Souza, né, eles levam em consideração tudo que o autor publicou em repositórios cujo o Google acadêmico consegue acesso. Então, você vai ver aqui, você vai ter revistas, mas você vai ter e-books e tudo mais. Então, assim, gente, eu tenho aqui 2 autores,
Porque Com licença isso, deles, viu, gente? Assim, eu não sei nem se eu poderia isso aqui, eu peguei simplesmente como ilustração. Eu estava pensando em autores e a pesquisa ela demora um pouco, sabe? Aquela hora eu fiz aquela pesquisa pegando o professor Antônio como exemplo, mas em alguns momentos às vezes fica rodando. Essa do Gessé Souza mesmo aí foi quase uns 10 minutos. Então, assim, eu falei, gente, puxar alguns autores, puxar alguns exemplos e deixar pronto, senão eu não consigo passar o negócio. Ele vai ficar só esperando a tela rodar. Né? Mas para se fazer esse tipo de comparativo, tem que se levar em consideração muita coisa antes. Então, vamos pegar dois autores, vamos pegar, enfim. Aí o pesquisador é que vai escolher. Eu vou voltar aqui para a tela do Meet, para poder voltar lá para a tela do Harzing, para a gente continuar mais um pouco por lá. O tempo já está estendendo aqui. O que eu queria demonstrar mais era isso. Deixa eu voltar aqui. Antes. mas isso aí dá para controlar, né, Luciano, que o André está colocando. Depois dá para filtrar? Inclusive na o próximo exemplo que eu vou trabalhar aqui, eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Eu só quero voltar na tela do. Vou tirar aqui. Então, estão vendo aí, pessoal? Não, Luciano. Sei. Oi. Ô, Luciano. Tá sem o teu microfone. Pronto. Voltei, né? Desculpa aí, a conexão caiu aqui, eu tô me debatendo aqui, não sabia o que estava acontecendo. Tá, vamos lá. Bom, eu vou compartilhar então a tela do Harding novamente para mostrar para vocês como é que a gente tira aquelas métricas, né, do índice H.
Tá passando? Ainda não. Esse é a tela do hard. Não tá. Hein? Ainda não, Luciano. Sim, né? Sim. Então tá. Então a tela vai estar aparecendo aí, então. Vai aparecer daqui a pouco aí. Eu achei que tinha caído a conexão de novo aqui. Aparecendo a tela do hard, aí, vocês me falam, por favor. Apareceu. Beleza? Jóia. Eu vou pegar de novo, professor, sua permissão, a sua pesquisa aqui que foi feita, para mostrar como é que a gente tira a métrica. Depois que a gente faz a pesquisa, gente, ela vai permanecendo aqui, viu? Eu descobri isso ontem à noite. Só que eu já tinha eliminado as outras pesquisas que eu tinha feito. Mas, enfim, eu tinha limpado o cachê. Se eu vier aqui, eu vou pegar no mesmo lugar, em salvar resultados. Lembra que a gente salva o resultado aqui em CSV, certo? Se eu vier aqui, eu peço o mesmo resultado na métrica de CSV. E aí eu vou, sabe aquela linha que vocês viram lá, vocês viram uma linha do GCE? Eu vou ter uma linha daquela lá, do professor Antônio. Ele não está aparecendo quando você salvou, mexendo com o seu mouse aí. Aqui não apareceu? Você fala o CV aonde? Ó, aqui o Save Results. Vocês estão vendo aqui o mouse no Save Results? Ah, tá. Uhum. Aí embaixo aqui tem um Metrics a CVC. Nesse Metrics a CVC a gente salva aquela linha de resultados. Na verdade, a gente vai estar salvando aqui, gente. Vocês estão vendo aqui em cima citações métricas? Conseguiram enxergar aqui bem próximo de onde eu fecho o programa, perto do Help aqui? Uhum. Aqui já vem falando as informações do autor. Ó. O número de artigos, o número de citações por ano, artigos por ano. Aqui é uma ponderação, né, porque o autor está em coautoria com outros, mas por ano, de quantas vezes ele publica. Aí tem o índice index, tem o índice G. Então aqui já tem as informações na tela. Para eu ter essas informações em uma linha da planilha, eu venho aqui em métricas e salvo a métrica do CSV. E aí eu tenho aquela tela com as informações do autor. Bom, adiantando um pouquinho aqui, gente, eu mostrei a pesquisa por autor. Aqui, publicação name, deixa eu name. Aqui a gente pesquisa por repositório. Então aqui é uma pesquisa que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu tentei fazer uma pesquisa utilizando a revista, a RAP, né? Revista da Administração Pública Brasileira. Aí eu fiz a primeira, Revista da Administração Pública Brasileira, período de 10 anos, pedi para pesquisar, me retornou um resultado. Falei, não, tá errado, lógico, tá errado isso aqui. Aí eu fui olhar, é Revista de Administração Pública Brasileira, e não dá. Aí, por certo, fui tentar fazer a pesquisa, aí ele bateu num outro problema, porque em 10 anos, ela passa desse máximo aqui. Vocês estão vendo que tem um máximo número de resultados? Então, um número máximo de 1.000 resultados por ano. Então, se a pesquisa trouxer mais artigos que isso, o sistema para, ele interrompe. Fala, olha, sua pesquisa, ele te dá uma mensagem em inglês dizendo, olha, sua pesquisa ultrapassou, excedeu o limite máximo. Aí, o que você teria que fazer? Você tem que vir aqui, em anos, e diminuir. Ah, Luciano, mas eu preciso de pesquisar nos últimos 10 anos. Então, faça 5 mais 5. Depois você vai exportar tudo para a planilha do Excel, você pega uma e copia os dados na outra, você não vai ter problema nenhum com relação a isso. Mas dependendo do tamanho da pesquisa que você vai fazer, você vai ter que partir ela em algumas partes. Um outro problema, eu já quero falar com você também, quando eu estou voltando nela, fica difícil. É que quando a gente pede para pesquisar, o cancel, está muito rápido, vou tentar de novo para mostrar para vocês. O cancel aqui, ele fica selecionado. Aqui é o cancela. E se o seu computador estiver com distância de tela, na hora que a tela dá distância, esse cancel, ele é acionado pelo teclado do mouse, pela tecla de barra
e pelo terceiro se você for tentar retornar para a pesquisa. Então, quando forem fazer as pesquisas, principalmente pesquisas amplas que demorem, vocês tiram o descanso de tela aí do notebook, do PC, do que for. Porque senão ele vai entrar em descanso de tela, a hora que você for tentar retornar, se ele ainda estiver pesquisando, ele vai cancelar a sua pesquisa. Você vai perder tudo, vai ter que começar de novo. Né? Então, é também uma dica. Luciano, só, eu não sei se vai falar disso, mas assim, eu consigo pesquisar por tema também? Sim. Porque eu estava fazendo uma revisão sistemática, né, de um tema, e aí o meu orientando, que até da economia, aluno da economia, ele não conseguiu fazer e eu vou ter que rodar esse negócio. E eu estava fazendo, como na sociologia eles não falam que é meio difícil você utilizar a mesma padronização da revisão sistemática que vem da medicina e outras áreas, porque você não tem muitos consensos, né? Uhum. Então eu estava rodando, fazendo manual, né? E isso dá uma trabalheira danada. Aí eu falei, quem sabe eu consigo fazer nesse... Eu acho que ele ajuda muito, sabe? Porque assim, a abrangência de qualquer de trabalho são muito grandes, mas aqui pelo menos você vai ter o quê? Você vai ter o caminho. Você, olha, eu pesquisei esse termo utilizando esse software neste repositório, neste delimitador temporal, usando essa palavra. Ah, mas pode ter outras? Pode, mas o caminho que eu usei, né, está descrito na metodologia, foi esse. Se você fizer de outro jeito, você pode ter outro resultado. Mas fazendo esses resultados, chega-se nesse arcabouço de artigos. Então, eu acho que ajuda muito, né, a dar essa validade. Eu acho que essa metodologia, que ele ajuda nessa metodologia. E aí, como eu estava dizendo, aqui no Publication Name, a gente pesquisa por os periódicos. Então, você quer saber o que o periódico tal publicou nos últimos 10 anos. Aí é nessa linha, Publication Name, nessa linha aqui. Aqui na linha Title Words, a pesquisa vai diretamente no título dos trabalhos. Enquanto na Keywords, ela vai nas palavras-chave. Então, o que seria uma diferença? Por exemplo, tomando o meu exemplo que eu peguei, que eu estava fazendo com vocês aqui, o Gessé Souza. Se eu jogar Gessé Souza em Keywords, eu vou encontrar vários trabalhos onde que colocaram Gessé Souza como Keywords, mas não necessariamente que estejam falando dele. Agora, se eu quiser pegar trabalhos que estejam falando especificamente dele, porque normalmente isso é meio padrão, o foco, né, o FOSS da pesquisa, o foco da pesquisa, a gente coloca no título. Você vai fazer um trabalho sobre, sei lá, cidade de Varginha. Então, você vai falar o problema da mobilidade urbana no município de Varginha, Minas Gerais, ou problema da mobilidade urbana, estudo de caso na cidade de Varginha, Minas Gerais. Aí você quer saber o que foi escrito sobre Varginha, Minas Gerais. Você joga no título Words tudo que foi escrito sobre Varginha, Minas Gerais, que está no Google, que o Google acadêmico pode encontrar, que é o caso nosso aqui, ele vai trazer para você. Então, você vai ter um levantamento de todas as publicações acadêmicas que levaram o nome de Varginha no título. Então, é uma ferramenta, é uma estratégia de pesquisa interessante. Ou, lá do outro, você pode fazer pelo tema, como o professor estava perguntando, que o tema pode ser no título, professor, ou na palavra-chave. Aí você vai, como diz, testar. Você vai ver o que vai te entregar um resultado mais interessante. Então, ele tem essas duas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, eu vou pegar um último exemplo aqui que eu separei para mostrar para vocês. Eu procurei uma palavra ambígua. Né? Ambígua, eu digo o seguinte, que a palavra-chave que ela pode estar em vários assuntos ao mesmo tempo. E aí eu me lembrei, o professor Antônio estava começando a fazer um trabalho aí sobre mineração, e no dia que ele me perguntou se eu queria trabalhar com mineração, eu ainda perguntei para ele, mas é mineração de minério, mineração de dados? Porque a palavra mineração, ela aparece, né, em situações diferentes. Então, eu fiz uma pesquisa, eu vou parar de compartilhar aqui a tela do Ryzen mais uma vez, para mostrar já a pesquisa salva na planilha, para mostrar para vocês uma maneira interessante também de filtrar dados. Deixa eu vir aqui. Compartilhar aqui agora.
Isso aqui. Apareceu a planilha aí, pessoal? Pessoal, apareceu a planilha? Sim, sim. Apareceu? Ótimo, obrigado. Bom, eu rodei, né, lá no Harzing a palavra-chave mineração. Coloquei o espaço temporal só o ano de 2021. E sem citações, sem patentes. E rodei para ver quantos resultados eu obtinha. Então, nessa imersão, me foram retornados 967 trabalhos só no ano de 2021, que tem como palavra-chave a palavra mineração. Só que no meu caso, vamos dizer assim, hipotético, eu quero só trabalhar com mineração, mineração de minério, vamos falar assim, mineração mineral. Então, uma alternativa, que aí aqui já me ajuda, seria pegar pelo título do trabalho. Os desafios do atual modelo de mineração. Eu vou vindo aqui, aí vem aqui. Esse terceiro trabalho aqui na linha 4, mineração de textos científicos, análise de artigos periódicos científicos brasileiros da área de ciência de informação. Isso é mineração de dados. Isso não me interessa. Esse aqui também, ó, inundação e leptospirose no município, utilizando técnicas de mineração de dados. É algo que também não seria do meu interesse de pesquisa. Então, como que eu faço para filtrar esse tipo de coisa sem precisar ler os artigos? Porque o grande problema, né, pelo menos eu acho um dos grandes problemas, é que quando você faz uma revisão de literatura, você acaba tendo que ficar lendo muito artigo. Às vezes você não lê todo, evidentemente, mas você tem que pegar o artigo, baixar o artigo, fazer o download, ou então pelo menos abrir na tela do computador. Enfim, até se descartar alguns artigos complica. Então, como as linhas de tipo são muito largas, isso aqui demanda algum conhecimento também de Excel e de LibreOffice. O que eu faço quando eu vou trabalhar isso aqui? Eu seleciono a coluna onde está o título, eu venho em formatar, células, deixa eu abrir aqui, e peço para fazer uma disposição automática do texto, que nada mais é do que me permitir eu encurtar a coluna e conseguir ver o texto todo aqui. Certo? Aí o que mais que eu faço? Estou tentando compartilhar a estratégia com vocês. Eu vou inserir duas colunas aqui, próximas à coluna do título. Em uma dessas colunas, eu vou vir lá na frente, onde eu mostrei para vocês anteriormente, aonde que está os resumos, uma parte dos resumos. Vou copiar essa coluna. Vou colar ela aqui próxima à coluna do título. Vou fazer com ela a mesma estratégia de formatar células, pedir disposição automática de texto, ok. Aí eu vou ter que encurtar ela aqui um pouco. Tá, vamos voltar aqui agora. Então vamos lá. O que eu estou tendo aqui, ó? Eu tenho o título do trabalho, pesquisando a palavra-chave mineração. Eu tenho o título do trabalho e eu tenho o início do resumo. Aqui não vem o resumo inteiro, não, gente. É só o início. E nessa outra coluna que eu inseri, eu vou colocar aqui uma classificação. Então, eu vou ver aqui. Eu quero trabalho sobre mineração. O título daqui, Desafio do atual modelo de mineração. Será que está falando sobre que tipo de mineração? Quando eu venho para cá e eu começo a ler, eu já vi aqui, ó, Brumadinho. Opa, isso aqui me interessa. Isso aqui é mineração. Vamos no segundo trabalho. Agropecuária e indústria de mineração. Amazônia brasileira,
a expansão das atividades da grande indústria de mineração. Opa, esse também me interessa, mineração. Mineração de textos científicos. Artigos periódicos, mineração de texto. Não, isso aqui é mineração de dados, né? Mineração na área de informática, isso não me interessa. Essa daqui também. E por aí vai. Aí eu vou classificando. Aí, de repente, tem algum que eu não acho. Então, eu coloco 100 em categoria. E assim, gente, numa única tela, eu consigo passar por praticamente todos os artigos que a minha busca trouxe. Ao final, se ficar algum que eu não conseguir, pelo título e pelo resumo, descobrir, aí sim eu vou lá, pego a URL dele, baixo e dou uma analisada no artigo de forma maior. Só que, ao fazer isso tudo, eu vou fazer só, não precisa ser esses dados, esse sem categoria, esse também, esse mineração, fazer rapidinho aqui só para a gente mostrar o que é o produto final. Ao final de tudo, quando eu chegar lá embaixo, eu seleciono toda a minha planilha, venho em dados, peço para ordenar, fotos de coluna, vou na coluna que eu criei de classificação, ok. Voltando aqui, o que eu fiz? Eu agrupei todos os artigos que, aspas, não me servem, que não é do interesse da minha pesquisa, assim como eu agrupei todos os que eu entendi como de interesse de minha pesquisa, e é os que eu vou utilizar, e deixei também aqueles que eu preciso analisar melhor. Por algum motivo, eu preciso analisar melhor. Então, isso também eu acho que é uma estratégia interessante. Estou interrompendo a transmissão aqui para me voltar aqui para a tela principal. Eu acho que isso também é uma estratégia interessante, né, para se trabalhar, que é possibilitada pelo Publish. Ou seja, quando você exporta os dados já arrumados em tabelas, em colunas, para dentro do Excel, você abre uma possibilidade imensa. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa bibliográfica de 10 anos, jogou no Excel, deixa eu ver, então, quanto que foi publicado em cada um dos anos. Ordena por ano, você vai contar, tantos artigos foram publicados nesse ano, tantos em 2001, tantos em 2002, tantos em 2003, né? Pode fazer aquilo que eu mostrei ali, que eu não sei se foi muito rápido, mas espero que vocês tenham entendido, né, de juntar nas colunas próximas o título e o início do resumo, para categorizar. Então, por exemplo, quando no meu trabalho que eu fiz com o professor Antônio, eu estava estudando a verticalização do ensino. E o tema que eu precisava era a verticalização do ensino pela ótica da gestão. E quando eu baixei, eu encontrei, né, muitos artigos, tinham quase 1000 artigos. E o que eu precisava fazer? Eu precisava descobrir o que daqueles artigos que falavam de gestão, porque a grande maioria falava de trabalho docente ou de alunos egressos. E isso, para a minha pesquisa, não interessava. Interessava a parte da gestão. Então, o que eu fiz? Eu fiz aquilo lá. Eu fui pegando os artigos, fui dando uma olhada no título, uma olhadinha no resumo. Não, isso aqui está falando sobre trabalho docente, esse aqui está falando sobre trabalho com aluno, esse aqui está falando sobre problemas pedagógicos. Opa, esse aqui é gestão, esse é gestão, esse aqui eu não sei, esse aqui eu não entendi pelo título, pelo resumo, pelo início do resumo não foi suficiente. E depois foi fácil, inclusive, de fazer uma métrica. Olha, eu tive os 900 e tantos trabalhos encontrados. X trabalhos falavam sobre isso, X sobre aquilo outro, até para isso ele facilita. E, bom, já adiantei um pouco aí do tempo que eu pedi para vocês, o tempo que eu agradeço que vocês dispensaram aqui comigo, mas eu acho que é isso, professor. Eu não sei se... É bem uma introdução mesmo, pessoal. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta. No keywords ali, quando eu falei do tema, você coloca no keywords, né? Para fazer a pesquisa. Se eu vou pesquisar, por exemplo, sobre pluriatividade, né? Ah, tá. Aí vai no tema, né? No keywords, tema, né? Na keywords, você pode ir no keywords, mas você pode tentar no título também, professor. Tá, e deixa eu te falar uma coisa. Ali, quando eu faço a grafia dos termos, aí eu tenho que usar
aquela sintaxe dos sistemas de busca. Então, por exemplo, né, porque pluriatividade também é conhecido como trabalho parcial. Aí eu tenho que colocar trabalho parcial entre aspas. Isso, utiliza essa sintaxe ali no keywords? O software, quando está pesquisando no Google Acadêmico, ele aceita esse tipo de pesquisa. Você pode colocar aqui menos, né? Por exemplo, você vai pesquisar mineração, mas você não quer saber de Brumadinho, vamos dizer assim. Aí você pode colocar lá, mineração menos Brumadinho, que a gente faz isso no Word. E ele vai buscar tudo que tem palavras-chave, mineração, e tentar eliminar Brumadinho. Mas nesse quesito, eles falam que o sistema deles é um pouco limitado. Então, eu acho que o mais interessante é tentar fazer a busca cheia primeiro. Você pega essa sua palavra, você joga ela na palavra-chave e vê quantos artigos ela te retorna no seu espaço de tempo. Se for muita coisa, aí você começa a reduzir. Ou você reduz o tempo, ou você coloca nessas sintaxes aí, entre aspas, alguma coisa assim. Então, é meio que um joguinho, vamos falar assim. Você tem que ir tentando. Olha, deixa eu tentar assim. Ou então, deixa eu tentar nas palavras-título. Deixa eu ver o que me retorna. E às vezes você faz a busca na palavra-chave, te retorna 1000 artigos. E quando você vai dar uma olhada só pelos títulos, você fala, não, gente, eu não quero nada disso aqui. Aí você vai e joga no título. Quando você joga no título, vem uma quantidade bacana, né? Às vezes não tantos artigos, e maioria, se não todos, falando sobre o assunto exatamente que você quer. Então é meio que é um teste, né? Você vai testando o programa para você. Com a vantagem, igual eu disse, que ao final você pode descrever, né, como que você chegou naqueles artigos, e depois você tem todos eles tabulados, bonitinhos, para você poder trabalhar, para você poder fazer a sua revisão. Ok, muito grato. Por nada. Ele faz ainda, gente, só para eu não esquecer, quando a gente vai exportar, eu estava falando sobre as exportações, ele exporta citações também. Só que das citações que ele exporta, a única que eu vi lá, que eu conheço, assim, de ouvir falar, é a PA. Não sei se os professores aí conhecem. Quando eu falo citação, hoje a gente tem a BNT, tem as citações internacionais. Então, ele consegue trazer o resultado da busca em citações. A APA eu já vi em alguns lugares. Aí tem citação de Vancouver, citação de umas outras universidades que eu não conheço. Mas, mais uma curiosidade, ele também faz isso, né? Eu acho que pode ser um recurso aí que ele melhorando, talvez ele traga as nossas citações de ABNT, facilitar a nossa vida aí. Aí é bom lembrar, gente, que é uma atividade automatizada, essas atividades de mineração, elas ajudam, né, mas não fazem o trabalho inteiro. A gente sempre precisa fazer uma revisão do resultado, né? Se a gente for fazer só com o que é retornado, geralmente a gente vai ter um dado sujo, né? E a gente precisa dessa limpeza. Eu acho que a dica aí que o Luciano traz com o uso ele usou o outro programa, mas o Excel também faria da mesma forma, né? Essa atividade de criar uma variável, dar uma primeira analisada, selecionar o que quer, o que não quer, isso é bastante útil e necessário, né? Após esse movimento, tá? Só uma informação aqui também, que esse programa, ele verifica se a gente é gente ou se a gente é robô, né? Eu fiz 2 buscas aqui. Quer falar sobre isso, sim? É verdade, não, é porque, na verdade, não é o programa, professor. Obrigado por ter lembrado de 2 coisas, eu estava esquecendo realmente disso. Quando você está pesquisando pelo Google Acadêmico, você começa a fazer muita pesquisa, você faz 1, 2, 3. É o sistema do Google Travou, Luciano. Que te agora sim, mas antes travou. Então, o Google pede aquilo para o publisher page e te retorna. Olha, pergunta se você é um robô. Você começa a fazer muita pesquisa 1, 2, 3, 4 vezes, ele fala, opa, peraí, será que é um robô? Aí te pede aquela verificação automatizada do Google. E uma outra situação, também, isso já é o próprio publisher page que faz, ele às vezes ele te avisa. Ele fala, olha, você está fazendo muita pesquisa. Eu falei em inglês lá, você está fazendo muita pesquisa, pode ser que o repositório te bloqueie. Você deseja continuar assim mesmo?
eu sempre coloquei yes e ele continuou rodando a pesquisa. Porque às vezes tem pesquisa muito grande. Às vezes demora meia hora para rodar. Aí no meio da pesquisa ele para, fala, olha, você está demandando demais deles lá. Pode ser que eles te bloqueiem. Você deseja continuar? Eu coloco sim, e eu nunca tive problema, mas é possível que se tenha esse problema em algum momento do Google ou outro repositório bloquear a pesquisa. Eu fiz aqui 2 agora, ele foi um pouco longo a segunda, ele deu essa bloqueadas. Pessoal, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma indagação, depois eu vou pedir para o Luciano compartilhar, então, essa parte da metodologia onde ele descreve o procedimento que ele fez lá na tese, está bem escrito. Isso é até de inspiração para quem for fazer esse tipo de trabalho posteriormente, tá? Pessoal, eu postei aqui um link para quem quiser o certificado da oficina. É só preencher o link, eu vou fazer o certificado emitir por e-mail. O link do artigo que o Luciano indicou também está aqui, sobre o INSH. Então é aqui mesmo. E quanto à gravação, que a Jaiane está pedindo aqui para a gente disponibilizar a gravação, eu vou ver com o Luciano direitinho, gente, ele autorizando, a gente vai disponibilizar essa gravação no canal do Olho, né, que é o grupo que está organizando essa oficina, e aí eu mando o link junto com o certificado para vocês também, tá? Então, eu queria agradecer o Luciano pela disponibilidade, né, gente, trabalho tanto, eu acho que essa oficina tem um produto técnico do Profiap também, viu, Luciano? Depois eu vou ver isso para a gente registrar direitinho. E agradecer a vocês também o tempo e a disposição de estar trabalhando com a gente aqui. Bom, gente, de minha parte, agradeço imensamente o tempo que vocês desprenderam, né? Espero ter contribuído um pouco. Como eu disse, eu também estou tateando, né? A gente está tentando construir como é que funciona isso. Acho um programa muito promissor, eu acho que pode ajudar demais a gente aí. Isso que o professor Antônio estava falando é automatizado, então realmente o que você vai buscar nele, você tem que saber primeiro o que você está buscando, senão você vai ficar batendo cabeça. Então saber o que está buscando e depois, a hora que tiver o retorno, saber fazer o trabalho ali de separar um pouco mais, de filtrar o que veio retornado. Mas é isso, com relação a disponibilizar a gravação, a reavaliação, professora, de todo mundo aí, se valer a pena, por mim também. Eu acho que o pedido da Jaine, né, já expressa aqui o que me parece ser um consenso, porque eu penso igual também, não foi de grande valia que esse trabalho economiza. Eu conheci o software, indiquei para o Luciano, mas eu não tive tempo de aprofundar e ele traz informações relevantes aqui para a gente, né, fez de uma forma bastante competente. Né. E a gente fica na expectativa aí do professor Velcimiro fazer o Iramutec para a gente aí. Vamos combinar. Só marcar aí com a gente. Luciano, você quer, se você puder também, né, disponibilizar seu contato aqui no chat, antes de eu encerrar a sessão? Vou parar a gravação aqui. Deixa eu acessar ali.